E para você, profissional de saúde que nos acompanhou até agora, segue uma aula bônus para você. Ficou na dúvida de algum conceito aprendido e como aplicá-lo na sua prática clínica? Nós trouxemos um caso real simulando a aplicação dos conceitos introdutórios da análise de custo-efetividade e como esta ferramenta pode te auxiliar na tomada de decisão. O caso apresentado a seguir é sobre prevenção de lesão por pressão. Já fez a sua análise de custo-efetividade? Compartilhe conosco! Será ótimo conhecer a realidade de cada participante que está aqui presente. Se você ainda não fez, ainda dá tempo. Aproveite esse case e faça a sua análise de custo-efetividade. Não deixe de compartilhar conosco através das nossas redes sociais. Boa aula bônus para vocês! Bem-vindos a mais uma aula desse nosso curso introdutório de análise e custo-efetividade. A ideia hoje é que eu discuta com vocês um caso específico de lesão por pressão e um exemplo da aplicação de todo esse conteúdo abordado ao longo dessas aulas na prática clínica de vocês. Então, para que a gente possa dar seguimento, eu vou fazer uma breve introdução para resgatar algumas coisas que já foram ditas, vou trazer um ponto específico que eu tratarei aqui como um dilema da clínica, finalmente a elaboração das etapas de estudo, passo a passo para construir um estudo e algumas considerações finais ou aspectos críticos em relação à elaboração desse tipo de estudo. Bom, como um preâmbulo e ainda para que a gente possa resgatar a importância da construção desse tipo de estudo no contexto da clínica, é importante que vocês conheçam alguns aspectos adicionais da literatura. Essa revisão sistemática, ela trata a questão do custo da prevenção de lesão por pressão. E aí vocês podem ver que foram incluídos 5 estudos de prevenção mais tratamento, 9 de tratamento e 3 estudos de prevenção. Esses estudos, de modo geral, eles apontam que seja custo ano ou seja paciente dia, o valor do tratamento, apesar da variação, ele é muito superior à prevenção. Portanto, a questão da prevenção parece ser um investimento importante, independente do contexto do cuidado. O outro aspecto diz que parte importante dos recursos, e de modo alinhado à fala anterior, ela é destinada à hospitalização, que consome cerca de 50% dos recursos no tratamento de feridas. Curativos e materiais que inicialmente se mostram como limitante muitas vezes, sobretudo no âmbito da gestão, eles representam em média 15% e o tempo de enfermagem destinado de 30% a 35%. Sendo assim, e resgatando aspectos previamente discutidos, as evidências anteriores, mais as evidências relativas à incidência, prevalência e encargos financeiros desse evento adverso chamado lesão por pressão, que é altamente evitável, ele mostra que é fundamental a avaliação de inovações tecnológicas, sobretudo no contexto hospitalar. Sendo assim, o nosso dilema da prática, eu trago uma problematização que pode ser do seu hospital, do hospital do outro colega, enfim, pode ser aplicada a diferentes situações. Então, o exemplo é o seguinte: você integra um grupo de profissionais da gerência de risco de um grande hospital, que pode ser um hospital sentinela da cidade de São Paulo ou outra grande cidade. No ano de 2020, e utilizando informações do próprio serviço, a gerência identifica que as lesões por pressão, elas comprometeram de forma importante a segurança dos pacientes. E as notificações mostraram
que 25% dos idosos de UTI desenvolveram lesão por pressão. A gerência de risco, muito preocupada com o impacto negativo das lesões por pressão, sobretudo por serem eventos evitáveis, cogita o uso de novas tecnologias para a prevenção desse evento adverso. Bom, tendo em vista que a incorporação de uma nova tecnologia, ela representa um investimento financeiro importante no hospital, o superintendente propõe experimentar por tempo determinado a inovação tecnológica a fim de avaliar a relação custo-efetividade. Então, a situação da clínica que inicialmente dá o pontapé inicial para a construção de um estudo é um problema real e que normalmente ela é sustentada em dados, sobretudo dados epidemiológicos e dados que trazem informações dos indicadores de qualidade do hospital. Para a resolução desse problema da prática clínica, os gestores ou os tomadores de decisão têm várias possibilidades, né? Uma das possibilidades é resgatar evidências globais para responder à sua questão principal, seu dilema. A outra possibilidade, e que tem sido muito utilizada no contexto de inúmeros serviços hoje, é o que a gente chama de evidências locais, que são aquelas evidências que são oriundas de dados do próprio serviço, que utilizam a experiência dos próprios profissionais, a satisfação desses pacientes que são atendidos e, a partir disso, são realizados estudos de caso com a realidade local. É o que a gente chama estudo de mundo real. E nesse caso, a nossa proposta é construir com vocês um estudo com dados de mundo real e não dados de literatura. Para responder esse problema, nada melhor do que essa estrutura que já foi dita a vocês várias vezes, que é a estrutura da análise custo-efetividade, onde eu tenho inicialmente um problema real que gera um objetivo que tem que ser claramente explicitado, no qual os comparadores, que são as tecnologias concorrentes, têm que ser descritas de modo detalhado, escolhida uma perspectiva do estudo, identificado o horizonte temporal e, finalmente, escolhidos os custos e os desfechos, os quais serão medidos para que sejam posteriormente comparados. Sendo assim, o objetivo desse estudo, alinhado ao problema posto, é avaliar a relação custo-efetividade do uso de curativos de espuma de silicone 5 camadas para prevenção de lesão por pressão em idosos internados em UTI. Lembrem-se que esse objetivo ele está alinhado à proposta da gerência de risco e, de certo modo, alinhada à proposição da superintendência. Nesse contexto, um aspecto que é fundamental é o que a gente chama de descrição clara dos critérios de elegibilidade da população que integrará esse estudo. Então, neste caso, a população são pacientes idosos de UTI. De certo modo, isso inicialmente parece delimitar claramente, mas não. Então, alguns elementos são fundamentais. O primeiro deles é o contexto de cuidado. Então, são pacientes de UTI. O extrato etário são pacientes a partir dos 60 anos ou 65 anos. Depende do conceito de idoso adotado. Se a gente está num país desenvolvido, é a partir dos 65 anos, no caso do Brasil, a partir dos 60 anos. Qual é o risco do desenvolvimento de lesão por pressão? Então, a triagem de risco é fundamental nesse momento para delimitar claramente. E um outro aspecto é
quanto tempo minimamente esse indivíduo deve estar internado para que a avaliação desse indicador seja medido. Esses são aspectos importantes. Então, esses são os critérios de inclusão. Dentre os incluídos, nós excluiremos alguns pacientes. E que pacientes são esses? Pacientes que estão, por exemplo, em cuidados paliativos, os pacientes que por algum motivo eles tenham sinais de lesão por pressão nos locais que serão avaliados, tenham alergia a qualquer tipo de produto que venha a ser utilizado no protocolo, e aqueles que muitas vezes estão acamados em um tipo especial de cama ou um colchão especial. Por quê? Porque isso pode causar viés na medida do desfecho. E aqueles pacientes que têm uma restrição na mobilização. Então, esses serão os critérios de exclusão. Todos os critérios de exclusão, eles precisam ser claramente declarados, a fim de que não haja um viés na medida do desfecho, que é o desfecho de interesse do estudo. A perspectiva, nesse caso específico, é de um hospital privado, cujo financiamento da atenção à saúde, ele pode ser ou por uma operadora de serviços de saúde, ou ele pode ser o próprio paciente. O segmento proposto nesse caso é de cerca de 12 dias, para que a gente possa ter uma ideia um pouco mais rápida em relação ao funcionamento da análise custo-efetividade. No entanto, esses 12 dias, eles não foram aleatórios. 12 dias é o tempo médio de internação desses idosos nesse contexto do cuidado que é a UTI. Portanto, a escolha desse horizonte temporal, ela tem uma relação com algum marcador que seja relevante para o serviço, ok? As alternativas que serão comparadas. Eu tenho aqui os dois braços dos 140 pacientes que são elegíveis para o estudo. Eu tenho o braço do controle e eu tenho o braço de intervenção. A ideia aqui foi dividir de maneira igualitária, o que é ideal, que esses grupos eles sejam alocados de maneira randômica, ou seja, de maneira aleatória, no qual um dos grupos recebe o cuidado usual, e o cuidado usual é a inspeção da pele, nas primeiras 6 horas, a inspeção diária da pele, a mobilização do paciente de acordo com as normas do serviço, que normalmente são de 2 em 2 horas, o uso de superfícies de apoio, que já são previamente estabelecidos no serviço, e o reposicionamento do paciente quando necessário. Esse é o que a gente chama de cuidado usual e é o cuidado que será prestado aos pacientes do grupo controle. Em relação ao grupo intervenção, nós adicionaremos ao cuidado usual uma outra estratégia, que é o curativo de espuma de silicone de 5 camadas. Então, esse curativo, ele tem uma proposta de troca a cada 7 dias, ou quando ele está sujo ou deslocado, e que será a maneira de ser substituído. Em ambos os grupos, será feito diariamente a avaliação da pele e o registro detalhado das condições de saúde do paciente e a avaliação do risco do desenvolvimento de lesão por pressão. Entrando agora no segundo momento dessa etapa do estudo, é a nossa escolha do desfecho. E só para relembrar vocês que alguns elementos são fundamentais na escolha do desfecho. O primeiro é a fonte do qual será extraída a informação, nesse caso será do próprio paciente, ok? Pode ser a partir do registro que foi realizado no prontuário, né? Um outro aspecto seria a credibilidade na medida do desfecho. E para isso é fundamental
a utilização de instrumentos que sejam validados e aceitos internacionalmente. Então, essas escalas, esses instrumentos que são validados por agências internacionais é a ferramenta mais ideal, eu diria, ou a ferramenta ideal. Então, nesse caso, nós utilizaríamos a classificação internacional, onde a lesão por pressão ela tem a classificação de 1 a 4, dependendo da gravidade, né? E nós utilizaremos também uma outra medida, que é a medida de incidência. E para vocês relembrarem, né, a incidência ela deriva, né, de um segmento do paciente, aonde eu tenho uma relação de numerador e denominador, aonde eu tenho o número de casos novos divididos pela população em risco. E para que isso é importante nesse caso específico? Para que eu possa identificar neste grupo de pacientes, seja o grupo controle ou o grupo intervenção, o número de casos evitados segundo a população em risco. Uma vez descritos e selecionados os desfechos, nós vamos para a seleção de custos, que deve estar de modo bastante coerente, alinhado à perspectiva do estudo. E nesse caso, a fonte de informação das diferentes categorias de custo, ela é do próprio hospital, seja do centro de custos ou do almoxerifado, né? Qual é o ano? É o ano de 2020. Por quê? Porque é o ano no qual houve o registro dessas lesões por pressão. Qual é a moeda de medida? Como a gente está falando de Brasil, ela é o real. Se eu estivesse fazendo esse trabalho para um congresso internacional, certamente eu faria a dolarização da minha moeda. Por ter essa perspectiva de serviço privado, né, e de ser no contexto hospitalar, os custos que me interessam são os custos diretos médicos. E nesse caso foram selecionados alguns, que são os curativos usados para prevenção de lesão por pressão, o tempo de enfermagem utilizado, seja no momento das atividades relativas à prevenção, ou seja, no momento das atividades relativas ao tratamento, ou seja, quando houve falha da prevenção da lesão por pressão. E os materiais como gaze, luva, soro fisiológico ou algum outro que por eventualidade seja necessário. E é óbvio, os curativos usados ou outras substâncias usadas no tratamento da lesão por pressão. Seja no custo da prevenção ou no custo do tratamento, serão somados todos esses itens chamados de categorias, que são os curativos, o tempo de enfermagem e os materiais, considerando-se o número de insumos utilizados, o custo unitário e, é claro, né, para a aferição do custo relacionado ao tempo de enfermagem, o tempo de enfermagem gasto em cada uma dessas ações, considerando o salário e os ônus ou os encargos financeiros da instituição. Então, a parte de cálculo de custo, ela leva em consideração, óbvio, a somatória e o número de consumo em todas essas categorias. Finalmente, nós temos, a partir da aplicação desses elementos, desfechos e custo, a constatação de que no grupo intervenção, a probabilidade de prevenção de lesão por pressão ela é de 90% e no grupo controle é 70%. O custo da prevenção, e aqui são custos hipotéticos,
Na prevenção é de cerca de 2.500 e no controle 350. A probabilidade de ocorrência de lesão por pressão, que é complementar a probabilidade de prevenção, ela é de 10% na intervenção e de 30% no controle. E o custo do tratamento, ou seja, quando há falha da prevenção, ele é igual em ambos os grupos. E ele é de cerca de R$ 10.570. Essas informações oriundas dos dois grupos, sejam relativos aos desfechos, sejam relativos aos custos, elas são plotadas no modelo específico. E nós utilizaríamos nessa condição específica, poderíamos usar muitos modelos, mas eu utilizarei o modelo de decisão. E por que o modelo de decisão? Porque o modelo de decisão, ele é uma técnica analítica que permite avaliar o custo da intervenção e do controle, trazendo dois elementos. E que elementos são esses? São os elementos de sucesso e são os elementos de fracasso. Ou seja, no modelo de decisão, a estimação de custo, ela leva em consideração não só o custo do sucesso, ou seja, quando há prevenção, mas o custo do insucesso ou da falha, ou seja, quando há necessidade de tratamento porque a prevenção falhou. E ao mesmo tempo, ele coloca nessa operação, nesse cálculo, a probabilidade de ocorrência dos dois casos, sucesso e fracasso. Sendo assim, e para que a gente não se alongue muito, eu vou exemplificar somente o primeiro caso, né? A prevenção de lesão por pressão, seguindo a lógica que foi apontada no slide anterior, ela é de R$ 2.500. A probabilidade de sucesso, ela é de 90%. Então, aqui há uma multiplicação da probabilidade. A prevenção de lesão por pressão, ela custa R$ 2.500, mas quando ocorre uma lesão por pressão, eu incorporo o custo do tratamento, que ele é de R$ 10.570. E eu continuo aqui trazendo a probabilidade aqui de falha, que ela é sempre complementar. Se ela é 90% em cima, aqui embaixo ela é de 10%. O fracasso sem a lesão por pressão, ele é de um custo de R$ 2.500. E a probabilidade de fracasso nesse grupo específico, ele é de 10%. E o fracasso com a ocorrência de lesão por pressão, novamente, eu agrego ao custo da prevenção o custo do tratamento. Então, fazendo esses cálculos onde eu tenho o custo versus a probabilidade, no primeiro caso, a prevenção exclusiva, ela é de 2025. A prevenção com o tratamento, ela fica 1.176. Se eu tenho fracasso sem lesão por pressão, ele custa 225 e o fracasso com lesão por pressão, 130. Essa mesma operação que é feita para o grupo intervenção, ele se aplica ao grupo controle, usando os mesmos indicadores de custo e os indicadores de desfecho. Claro, com números diferentes, porque o custo e os desfechos são diferentes. Nesse primeiro caso, o custo total da intervenção ele é de 3.557 e no segundo caso, 3.521, ou seja, há uma diferença muito pequena de R$ 36. Tudo bem, mas como é que eu faço para que eu decida qual dos dois é melhor? Eu tenho inúmeras formas de apresentar esse resultado. Uma das formas de apresentar esse resultado, e talvez seja a forma mais simples,
é estabelecendo a relação de numerador-denominador, ou seja, a relação de custo sobre efetividade. E a relação sobre custo-efetividade, ela oferece qual informação? É o custo por unidade de sucesso, ou seja, é o custo por caso evitado de lesão por pressão. Então, traduzindo isso pelos números que nós temos aqui. No grupo intervenção seria R$ 39,52 o custo por lesão por pressão evitada. No grupo controle seria R$ 50,30 o custo por unidade de sucesso, ou seja, por lesão de pressão evitada. Então, essa é uma forma. Uma segunda forma de apresentação dos resultados e que frequentemente ela deve ser utilizada quando eu tenho alternativas concorrentes, onde uma delas tem uma efetividade e um custo superior em relação à outra, é o que nós chamamos de ICER ou razão custo-efetividade incremental. E nesse cálculo, o custo da intervenção ele é utilizado para subtrair o custo do grupo controle. E finalmente é feita uma divisão em relação à incidência do grupo intervenção menos a incidência do grupo controle. Nesse caso específico, quando eu tenho 3.557 menos 3.521, eu tenho 36 no numerador. E eu tenho no momento de subtrair o 90 menos o 70, que daria 20. 36 dividido por 20, ele dá cerca de 1,80. O que quer dizer isso? O 1,80 é o que representa o custo adicional por benefício extra. O que seria o benefício extra nessa condição específica do nosso caso? Seria o caso de lesão por pressão evitado, caso a escolha da alternativa ela seja do grupo intervenção e não do grupo controle. Ou seja, nesse slide eu tenho duas formas de apresentação de resultados e em ambas eu utilizo como base do cálculo do custo e do desfecho a árvore de decisão apresentada anteriormente, ok? Finalmente, quando eu uso a razão custo-efetividade incremental, é importante eu me reportar para essa matriz chamada matriz de custo-efetividade, onde eu tenho diferentes alternativas, nesse caso são 4, e essas diferentes alternativas possuem custos e efetividades diferentes. Como são 4, eu vou me ater naquelas que são de interesse específico do nosso caso. Então, eu tenho aqui a alternativa A, onde eu tenho menor efetividade e um baixo custo. Poderia escolher essa alternativa? Poderia, mas ela seria a coisa errada e o caminho errado, tendo em vista os resultados que foram mostrados anteriormente. As alternativas que seriam plausíveis nesse caso, ela seria a alternativa D, onde eu tenho uma alta efetividade, mas eu também tenho um alto custo. Então, isso é o que a gente chama de coisa certa e caminho certo. No entanto, há que se considerar aqui aquilo que a gente chama de disposição a pagar. Então, nem todo serviço, nem todo gestor, nem toda instituição, ela tem a mesma disposição a pagar. E é esse elemento que tem que ser considerado também como um suporte à tomada de decisão. É fato que a razão custo-efetividade incremental utilizada nesse caso, ela sempre traz aquela questão, Compensa o custo adicional pelo benefício extra? E é isso que tem que ser colocado na mesa de negociação, aonde normalmente eu tenho a gerência de risco de um lado, os profissionais e a superintendência de outro. Há sempre, quando se mostram valores, custo por unidade de sucesso, há sempre alguns aspectos críticos
em relação ao que é considerado caro e o que é considerado barato. E nesse contexto, essa palavra depende, ela sempre funciona bem. Por quê? Porque tem uma relação com o contexto aonde o cuidado acontece. Há alguns contextos aonde o valor terapêutico da tecnologia ou do procedimento, né, ele considera muito a satisfação do usuário de saúde, né? E isso é fundamental hoje no mercado de saúde, onde o paciente tem acesso a muitas informações e a muitos serviços, onde ele pode escolher aquele que ele considera de melhor qualidade. Um outro aspecto que tem uma relação intrínseca com o que foi discutido é a autonomia e o conhecimento e a experiência do profissional. Em muitos serviços, a autonomia do profissional ela é sustentada não só pela filosofia do serviço, mas pela competência técnica, né, que esse profissional tem. Outros aspectos que são considerados é aquele inerente a metas institucionais, cujas metas muitas vezes são sustentadas nos indicadores de qualidade e de segurança do paciente. Então, são vários elementos que entrarão em jogo nessa mesa de negociação para dizer se aquele investimento, ou se aquele custo adicional compensando o benefício extra, ele é vantajoso ou não. E considerando que hoje a gente tem em muitos serviços uma filosofia sustentada, né, pelo cuidado centrado no paciente, esse é um aspecto que não pode deixar de ser discutido. Outros aspectos críticos que entram em jogo numa análise custo-efetividade, e agora não é só no momento da tomada de decisão, mas é no momento da construção do estudo. Na medida do possível, considerar o custo e a efetividade segundo o grau de lesão por pressão. Porque normalmente aquelas lesões por pressão que elas têm graus 3 e 4, frequentemente elas impactam num custo maior e é óbvio, porque elas incorrem em maior utilização de materiais, curativos e tempo de enfermagem. Em contrapartida, aquelas que têm menor grau num bom serviço ou num serviço de melhor qualidade, elas tendem a ter uma incidência maior. Um outro aspecto que não foi considerado nesse caso específico, né, mas que deve ser considerado, é a média de dias de internação para cada um dos grupos, seja controle ou intervenção. E essa média ser embutida ou ser agregada nos custos. Frequentemente, os pacientes que têm um tempo maior de internação, eles têm um custo maior, sobretudo quando precisam de tratamento. Então, esse aspecto é fundamental. O outro aspecto é estimar o custo de outras variáveis que, nesse caso, eles não foram computados, mas que eles impactam na análise custo-efetividade. Um deles é o tempo que leva para curar uma ferida, sobretudo quando se trata de lesões crônicas, a frequência de troca de curativos, esta foi considerada, e a incidência de complicações. Porque às vezes a complicação não é só a lesão por pressão, mas algum outro tipo de evento associado. Às vezes há condições de alergia e outros dermatites de contato, enfim, outros tipos de alterações, sobretudo cutâneas. E finalmente, a maioria dos estudos, eles não avaliam um atributo que é fundamental para o paciente
e no contexto do cuidado centrado no paciente, ele é fundamental, que é a qualidade de vida e o Patient Report Outcomes que nós conversamos em aulas prévias. Então, agregar estas variáveis na análise, ele é fundamental. E para que a gente possa finalizar esse caso, né, é importante que a gente retome algo que foi discutido no primeiro dia de aula e que certamente já faz parte do passado, mas que a gente precisa sempre estar trazendo para o presente. Quando a gente trata de análise custo-efetividade, a gente não olha exclusivamente um dos indicadores. Então, não é a opção que tem a melhor efetividade, porque eu só estou olhando um elemento que é o elemento efetividade. Não é a que tem menor custo, porque senão eu estou fazendo uma análise incompleta, eu só estou estimando o custo. Então, quando eu falo, né, de análise custo-efetividade, eu estou dizendo o benefício clínico que é justificável para o seu curso, para o seu custo. Por isso é que é fundamental a disposição a pagar de cada instituição. E, finalmente, entender que toda essa elaboração de uma análise custo-efetividade, que é sustentada não por estudos acadêmicos, mas que é sustentada por um problema real da gestão ou da clínica, ela tem claramente a participação de elementos éticos, ou seja, uma escolha ética no momento dessa tomada de decisão. E para finalizar, eu sempre gosto de pensar, né, que o paciente pode ser eu, né? Então, o paciente que vai se beneficiar ou não dessa escolha que é feita por um terceiro, sobretudo pela assimetria de mercado, sou eu. Então, sempre lembrar desses 3 RS. Respeito por si próprio, ou seja, pelas crenças, pelo conhecimento e por todas essas coisas que nós vamos adquirindo ao longo da profissão. Respeito ao próximo, que o próximo pode ser alguém de verdade muito próximo, inclusive na perspectiva afetiva, e responsabilidade pelas ações, porque elas serão medidas no contexto do serviço, seja pela segurança, seja pela qualidade ou pela relação do custo-efetividade. Sendo assim, eu proponho a vocês que pensem, né, numa formatação, num projeto de análise custo-efetividade aplicado ao contexto que vocês atuam. E para isso, certamente, esses conteúdos introdutórios e bastante básicos, certamente darão uma sustentação. Agradeço.